Você já teve a sensação ou a certeza de que a sua sogra não gosta de você? Seja porque ela já pode ter sido em algum momento controladora, ciumenta, intrometida, ou seja, porque apesar de ela aparentemente não demonstrar esses comportamentos, fica aquela sensação de peso no ambiente quando vocês duas estão juntas. Ou porque sutilmente ela faz comentários aparentemente ingênuos, mas que são verdadeiros venenos. Olá, aqui é a Jéssica e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Nesse vídeo vamos conversar sobre sua sogra não gostar de você e vamos descobrir juntos o que fazer nessa situação. É importante observarmos alguns itens. Primeiro, se existe a dependência emocional do filho para com a mãe, ou talvez também da mãe para com o filho. Muitos filhos e filhas têm uma dependência emocional com relação à mãe e ao pai. E essa dependência emocional, é claro que ela vai também prejudicar o seu relacionamento. Muitos filhos e filhas se sentem presos emocionalmente a um pai ou uma mãe, especialmente também quando esse pai ou quando essa mãe são separados. Às vezes o filho, ele assume o lugar emocionalmente daquele pai ausente. Ou a filha também pode assumir esse lugar da esposa do pai. Mas isso não é literalmente falando, isso é emocionalmente falando. É como se a pessoa cumprisse o papel, não em todos os sentidos, do que a mãe representaria ou do que o marido daquela mãe representaria. Então, por exemplo, se o marido ele ia cuidar, ele ia estar atento, ele ia colocar a esposa como uma prioridade, o filho ele passa a fazer isso também. Ele começa a colocar a mãe como uma prioridade. E mesmo dentro de um relacionamento, de um casamento, esse filho ele ainda prioriza as emoções da mãe, mesmo que para isso ele deixe de priorizar as emoções da esposa ou da pessoa com quem ele está se relacionando. Então, esse filho, ele muitas vezes pode valorizar demais, priorizar demais as emoções da mãe e não priorizar as emoções da esposa ou da pessoa com quem ele está tendo um relacionamento. E por que é tão importante observar se o filho ou se a filha tem essa dependência emocional? Porque a depender se o filho ou a filha tem essa dependência emocional, vai influenciar demais em como a sua sogra ela vai te tratar. Porque se a sua sogra sente você como uma intrusa ou como um intruso, é óbvio que às vezes até de forma inconsciente, ela vai tentar sabotar esse relacionamento. Se eles estão ligados emocionalmente de uma forma disfuncional, o próprio filho ou a filha vai sabotar o relacionamento com você. Então é importante que você esteja atento ou atenta a isso, até para você sentar e ter uma conversa com a pessoa da qual você está se relacionando. Ter uma conversa clara, honesta, vulnerável, onde você pode expor as suas percepções e dizer como você se sente diante disso, sem fazer julgamentos ou críticas com relação a essa pessoa ou a mãe dessa pessoa. Mas certamente esse é um ponto e é um aspecto que deveria ser conversado entre o casal. Porque muitas vezes a pessoa que ela é dependente emocional, ela não consegue perceber que ela é. Ela não consegue perceber que às vezes ela precisa da autorização e da opinião da mãe e do pai para coisas pequenas, coisas simples. Ou às vezes que ela prioriza demais as emoções e os sentimentos dos pais e não prioriza tanto assim as emoções da pessoa com quem ela está se relacionando. Então, muitas vezes essa não vai ser uma conversa fácil, mas é uma conversa necessária, porque vai trazer clareza, vai trazer luz para essa situação. 2. Vão existir seres humanos desafiadores. Por isso, você precisa ter inteligência emocional. Pode verdadeiramente acontecer da sua sogra ela ter alguma questão psicológica, ou dela verdadeiramente ter uma personalidade muito forte, uma personalidade marcada por muitas feridas emocionais que ela vem carregando até hoje e que ela sequer se deu conta, não conseguiu resolver. Então, muitas vezes, essa pessoa ela vai apenas reagir diante daquilo que ela já vivenciou, diante das dores que ela carrega. Então, também não adianta você ter a ilusão na sua mente de que você vai conseguir mudar a sua sogra. Talvez sim, você consiga melhorar muito a sua relação com a sua sogra.
Mas isso não quer dizer que serão todos os casos assim. Vão existir casos de que, na verdade, você vai precisar conviver menos com a sua sogra. Porque às vezes ela não vai te respeitar, ela não vai respeitar os seus limites. E aí, como é que você vai conviver? Como é que você vai estar em contato com uma pessoa que o tempo todo ela está ferindo você? Então, em alguns casos, será necessário sim ter o mínimo de contato possível. Isso não quer dizer que você vai guardar mágoa ou rancor da sua sogra. Não. Pelo contrário, porque se você guarda mágoas e rancor da sua sogra, você não reconhece que foi através dela que ela foi um portal para trazer essa pessoa que você tanto gosta para a sua vida. Que sem ela, esse ser humano que você tanto gosta não estaria aí ao seu lado. Então é preciso também reconhecer o lugar da mãe, reconhecer a importância dela. Mas para reconhecer a importância dela, você não precisa se anular. Então aprenda também a ter inteligência emocional para que nos momentos desafiadores, para nos momentos que você precisar estar convivendo com a sua sogra, caso você não consiga melhorar a relação entre vocês duas, para que seja um momento um pouco mais leve, um momento onde você vai entender e observar também as feridas que a outra tem e como as feridas que ela tem acabam influenciando nas suas próprias feridas. Talvez uma ferida de se sentir rejeitada, de sentir que tem que fazer de tudo para agradar a sogra e ainda assim ela não gosta de você, de dedicar o seu máximo, de agradar, de mandar presentes e ainda assim ela continuar te destratando. Então observe, a maior parte das pessoas elas vivem sem consciência, elas vivem apenas repetindo as dores que elas já vivenciaram. Então busque entender as suas próprias emoções, o que a sua sogra não gostar de você te causa, o que a sua sogra tentar se intrometer ou verdadeiramente se intrometer influencia na sua própria vida, nos seus próprios comportamentos. Busque compreender as suas emoções, quais são os gatilhos que ativam em você quando a sua sogra age de uma determinada forma, para que você tenha mais controle emocional. Busque compreender por que ela está reagindo daquela forma, que dor ela está tentando expressar através daquele comportamento. Qual é a dor oculta que se esconde por trás desse comportamento? A sua sogra ela não precisa gostar de você ou te amar para você manter o seu relacionamento, mas você precisa ter jogo de cintura para saber respeitar a outra, honrar o lugar dela de mãe e também impor os seus limites. Impor aquilo que é importante para você e não se permitir estar com frequência em um lugar do qual você não se sente respeitada. É claro que alguma convivência você provavelmente vai ter que ter com a sua sogra, mas isso não quer dizer que você tem que estar diariamente ou semanalmente entrando em contato com a sua sogra. E por isso que tem que ser avaliado também essa questão da dependência emocional do filho ou da filha. Então busque por autoconhecimento, busque trabalhar suas próprias emoções, porque só assim, sabendo quais são os seus limites, trabalhando as suas emoções, tendo inteligência emocional, é que você vai poder conviver melhor com a sua sogra, mesmo que ela não goste de você. Não vai ser mais um peso ou um fardo, algo extremamente desafiador. Vai ser algo mais simples de lidar, porque você vai estar entendendo todo o contexto, porque você vai estar entendendo as suas próprias emoções e entendendo também por que a outra pode estar agindo dessa determinada forma. E como também o seu companheiro ou a sua companheira influencia na forma que o seu sogro ou que a sua sogra vai te tratar. Muitos filhos e filhas têm uma tendência muito grande a passar a mão na cabeça dos pais. Ou seja, tentar minimizar ou justificar uma atitude que a mãe teve, uma atitude às vezes que foi grosseira. Então você precisa estar atento a isso e observar também, porque muitas vezes quem vai colocar esses limites, quem vai dar contorno para que a sogra não se intrometa dentro do relacionamento é o filho ou a filha dessa pessoa. Claro que você também vai ter os seus limites, mas em alguns pontos, em alguns aspectos é importante que seja o filho ou a filha que faça essa imposição de limites, que saiba se posicionar. Mas para isso é preciso que essa dependência emocional seja trabalhada, se for o caso de existir uma dependência emocional, essa necessidade de agradar a mãe excessivamente. 3. Respeite a família do outro, respeite a sua sogra sem se anular. Respeite o seu tempo e os seus limites.
Como eu disse, você não precisa conviver sempre com a sua sogra e você não precisa deixar que ela ultrapasse os seus limites. Os seus limites, eles são importantes também, as suas emoções são importantes também. Então você respeita, mas você também exige ser respeitada. Você não aceita ser desrespeitada pela sua sogra. E se essa relação ela te faz muito mal, se de fato não dá para conviver de jeito nenhum, se você realmente já tentou de tudo, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu tentei de tudo, mas ainda não tentou de tudo realmente, só tentou uma coisa ou outra, às vezes nem tentou tanto assim. Estava apenas reagindo ao que estava acontecendo. Então, se de fato você trabalhou as suas próprias emoções, começou a observar todo o contexto, começou a reconhecer o lugar dela de mãe, mas ainda assim é muito desafiador, nesse momento pelo menos, de você conviver com ela, limite o seu convívio com ela. Respeite o seu tempo e o seu espaço também, porque as suas emoções elas também são importantes. Não negligencie as suas emoções, tentando agradar demasiadamente alguém que talvez não te queira tão bem assim, alguém que até te veja talvez como uma intrusa. Novamente, como eu disse, isso não quer dizer que você vai guardar mágoas ou ressentimentos, mas quer dizer que você vai se respeitar naquele momento. Evite ao máximo alimentar sentimentos negativos com relação à sua sogra ou estar falando mal da sua sogra para as outras pessoas. Resolvam entre vocês. Isso vai te ajudar demais, porque toda vez que você vai contando algo negativo para alguém a respeito da sua sogra, isso só vai intensificar essa vontade. Cada vez você vai querer falar um pouco mais e um pouco mais. E você sempre vai reforçando essa relação tanto quanto disfuncional que vocês podem ter. 4. Comunique de forma vulnerável com seu parceiro ou com a sua parceira como você se sente diante dessa situação e busquem juntos uma solução. Percebam como muitas vezes nessa situação o filho ou a filha pode intervir diante de determinados comportamentos da mãe com relação a você ou com relação ao relacionamento de vocês. Acredite, muitas vezes a mãe ela vai se intrometer ou vai dar pitaco dentro do relacionamento porque você ou porque o filho ou a filha estão dando abertura. Se não é o caso, se vocês não dão abertura, se não existe uma dependência emocional, tem que ser colocado limites muito claros. E esses limites, quando não respeitados, eles precisam ter consequências. E aí você e o seu companheiro juntamente podem definir quais são essas consequências, lembrando de colocar essas consequências de um lugar adulto. Eu vou te dar um exemplo de consequência aqui. A sua sogra, ela sempre te desrespeita, te distrata, ou fica sempre trazendo ex-namorada para dentro do assunto. Então observe que esses limites eles podem ser mostrados para a sogra e dito as consequências do que vai acontecer se ela continuar te desrespeitando. E essa consequência, por exemplo, pode ser um afastamento, vocês vão conviver menos. E talvez essa sogra ela não vai querer conviver menos. E para não ter que conviver menos, ela vai começar a respeitar o seu limite, o seu tempo e o seu espaço. O limite, o tempo e o espaço de vocês dois. Teve um vídeo que eu gravei recentemente falando sobre comunicação e eu vou deixar aqui nos cards para você saber como você se comunicar com o seu companheiro ou com a sua companheira de uma forma eficaz, de uma forma que vai ter realmente resultado e não criticando, julgando, apontando os defeitos do outro ou dizendo, porque você não faz isso, sua mãe fala tal coisa e você nunca reage. Não, não dessa forma. Porque muitas vezes o outro vai se sentir atacado diante dessa situação e ele não vai pensar em resolver, mas sim apenas em reagir ao que você disse, vai tentar se defender. Por isso que é importante saber se comunicar. A comunicação é um dos pilares mais importantes dentro de um relacionamento. E se você não souber se comunicar com o outro, muitas vezes você só vai aumentar mais ainda os conflitos. 5. Evite guardar ressentimentos e compreenda também quando você estiver desvalorizando a mãe do outro. Porque quando você desvaloriza, quando você não reconhece, não dá o lugar da mãe, você também está desvalorizando o seu companheiro ou a sua companheira. Por quê? É como eu disse no início, a mãe, ela foi um portal que trouxe a pessoa que tanto você ama para essa dimensão. Então, se você não valoriza, se você desrespeita, se você trata mal, se você guarda ressentimentos, é como se você fizesse isso também com o seu companheiro ou com a sua companheira, porque ele também é parte dessa mãe e desse pai.
por mais diferente que ele possa parecer. Ele carrega dentro dele o DNA da mãe e do pai. Ele carrega dentro dele, muitas vezes, características físicas, comportamentais, de personalidade, mesmo que possa parecer sutil e que aos seus olhos você nem perceba. Então, respeite, honre o lugar da mãe dele ou dela. 6. Observe se você tem sido agressivo ou agressiva no seu falar com relação à sua sogra. Comece a trabalhar os seus próprios comportamentos e atitudes, respeitando a outra pessoa, valorizando a outra pessoa. Isso sem querer agradar excessivamente, não é para fazer isso de um lugar disfuncional, mas de um lugar onde você entende e respeita e honra a outra pessoa. E não tem expectativas de que, ao mudar o seu comportamento, ao falar de uma forma mais educada, mais gentil, que a outra pessoa ela vai se transformar, que ela vai começar a te tratar diferente. Isso tanto pode virar uma realidade como pode não virar. Então não crie essa expectativa com relação a isso. Se acontecer, ótimo, que bom. Mas se não acontecer também, respeite o seu tempo, respeite os seus limites e respeite também a outra pessoa e o lugar que ela ocupa de mãe. E se nesse processo de melhorar a sua relação com a sua sogra, de melhorar o seu relacionamento, você precisar da minha ajuda profissional como terapeuta especialista em relacionamentos, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!